dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus e a alegria do Senhor invadam o seu coração e a sua casa nesse domingo. Que seja um dia maravilhoso, repleto da presença de Deus. Sou o pastor Dionísio, você está no nosso devocional de fé. Todos os dias juntos meditamos na Bíblia. Estamos conversando um pouquinho sobre como Deus transforma a tristeza em alegria. A sua tristeza, a sua lágrima, o seu choro, ele é colhido por Deus. E hoje o Senhor Deus te dá forças, energia, alegria nova, um tempo novo para a sua vida. Queridos, nós podemos hoje olhar para a palavra de Deus, meditar nela e ver de que forma Deus nos ajuda a transformarmos o choro em alegria. Essa é a mensagem, é a parte número 5 dessa mensagem. Se você não ouviu as anteriores, convido você a ouvir os últimos 4 áudios, pois temos trabalhado de forma bíblica esse assunto, lendo alguns textos e entendendo a mensagem da Bíblia. Em João capítulo 11, nós lemos ontem sobre a ressurreição de Lázaro e que Jesus chorou pelo seu amigo. Mas eu quero ressaltar alguns aspectos importantes do que Jesus fez depois do choro. Em João 11:38, diz assim: Jesus se indignou em seu espírito e, comovido, dirigiu-se, caminhou até o túmulo. Uma das formas de deixarmos o pranto, de deixarmos o choro, de deixarmos a tristeza, é transformar ela em uma indignação santa. Como assim, pastor? Tem que viver brabo, indignado? Não, preste atenção. Aqui a indignação diz: Jesus se indignou em seu espírito. Também diz que ele se comoveu e ele se dirigiu, ele caminhou. Aqui nós temos 3 verbos importantes. Indignar. Indignar, queridos, é perceber que é não aceitar uma realidade. É mover-se contra as forças que estão gerando essa realidade. E no caso, seu amigo Lázaro havia morrido e quem era o culpado? Queridos, o culpado é a própria morte. O culpado, na verdade, é o próprio pecado. Porque o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito por Deus. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 2, Deus nos criou para vivermos para sempre com Ele. A morte é consequência de uma realidade de que os seres humanos, nós todos, fomos entregues à morte por causa do pecado. É consequência para todos nós. Todos vamos morrer, porque todos nós estamos contaminados pelo pecado. Mas Jesus indigna-se em seu espírito contra a morte. E você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai ressuscitar. Ele vai transformar a morte em vida. Quem sabe você pode parar de ficar se vitimizando, parar de ficar culpando a Deus, parar de ficar culpando as pessoas e começar a mover-se no seu espírito com uma indignação santa contra aquele que é de fato o culpado por todos os males da humanidade, aquele que está por trás de tudo isso e que faz com que homens e mulheres ajam da forma que agem, de forma maligna. Eu estou falando do próprio Satanás. Então você começar a transformar a sua dor, o seu luto, o seu choro em uma indignação contra as trevas, contra a morte, uma indignação contra o pecado. Que tal você transformar isso e começar a pregar o Evangelho? Porque a solução contra o mal é a pregação do Evangelho. A solução é a oração. A solução
é ajudarmos, é fazermos algo. Quem sabe alguém feriu você, quem sabe alguém machucou você. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os espíritos malignos que estão movendo as pessoas. Não adianta a gente ficar hoje triste pela situação que o Brasil está, pela corrupção, por isso, por aquilo. Precisamos nos indignar no espírito e lutar contra as forças diabólicas que prenderam esse país por décadas, melhor ainda, por séculos, em uma situação que nos desonrou, que o nosso povo foi roubado, que o nosso povo foi enganado. Que tal você e eu nos indignarmos, transformarmos o luto em luta, transformarmos a dor em força. E daí diz aqui que Jesus comovido, olha só, comovido, ou seja, ele se moveu por aquilo que os outros estavam sofrendo. Às vezes nós choramos pelo que os outros estão passando, mas não basta chorar, precisamos nos comover. E isso envolve mover-se. Diz assim, dirigiu-se, ele andou. Ou seja, Jesus não apenas se indignou e não apenas se comoveu, mas ele começou a agir. E ainda nesse versículo diz, determinou Jesus, tirem a pedra. Preste atenção, querido. Esse determinou é lançar uma decisão pela palavra de Deus. É andar pela palavra e crer e decidir e dizer, eu decidi, será assim. Eu decidi que eu vou parar de me lamentar e agora eu vou ver a vitória. Determinou Jesus. Determine o fim do choro. Determine o fim da desgraça na sua família. O fim do caos no seu casamento. Determine o fim desta enfermidade. Determine. O poder está na palavra de Deus e a palavra de Deus está em nosso coração. Mas daí Maria colocou uma objeção. Ela disse, mestre, não vai dar. Ele já está bem morto, já está fedendo o seu corpo há 4 dias. E Jesus então encorajou Maria. Preste atenção, no caminho haverão pessoas sem coragem. Haverão pessoas que vão tentar impedir você de fazer aquilo que está determinado. Mas você pode encorajar essas pessoas. A sua coragem, vinda do céu, vinda do coração de Deus, pode ajudar pessoas que estão sem coragem. Depois você vai ver que Jesus orou ao Pai. Diz assim, e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu. Olha só, queridos, a oração de Jesus antes do milagre de Lázaro acontecer, ele já agradeceu a Deus. Um dos segredos para você tirar o pranto, tirar a dor, tirar a tristeza do seu coração é ter um coração grato pelo que Deus já fez, mas também pelo que Deus vai fazer. Jesus agradeceu. E ele disse, obrigado, Pai, porque tu me ouviste. Gente, Lázaro ainda não tinha saído para fora. O milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus já estava agradecendo. Pega o seu currículo em mãos, se você está desempregado, e diz assim, obrigado, Pai, porque eu terei um belo emprego. Obrigado, Pai, pelas portas que vão se abrir. Está passando necessidade, está passando por dívidas. Não adianta ficar lamentando, gente. Não adianta chorar sobre o leite derramado do que já aconteceu. Vamos daqui para frente. Vamos trabalhar. Vamos buscar o Senhor. Vamos pedir a ajuda de Deus. Vamos semear. Eu tenho certeza que você vai colher. Encoraje as pessoas e agradeça a Deus. E por último, último verbo aqui. Jesus ordenou em alta voz, Lázaro, venha para fora.
Comece a dar ordens no mundo espiritual. Ordens contra a morte, ordens contra a violência, ordens contra os espíritos malignos que estão usando as pessoas para ferir você, ordens para que a morte se transforme em vida. Comece a ordenar. Sabe o que é ordenar, gente? É colocar tudo em ordem. Sabe por que Jesus ordenou? Porque não era para Lázaro estar morto. Então, colocar tudo em ordem era trazer de volta Lázaro para a vida. Sabe? Tem tanta coisa que não devia estar como está. Coloque em ordem, meu irmão. Ordene em nome de Jesus. Jesus disse: até agora nada recebeste, porque nada pediste. Peçam em meu nome e vocês receberão. Então, voltando aqui, olha só os verbos, olha só as palavras. Jesus deixou a tristeza e ele se indignou no seu espírito. Se comoveu e andou em direção à solução. Indignou, comoveu, andou. Depois Jesus determinou. Ele também encorajou, agradeceu e ordenou. E no final, querido, sabe qual é que é o resultado? Lázaro saiu para fora. E houve grande alegria. Aleluia! Aleluia! Transforme o seu pranto em festa. Andando pela palavra. Por que Jesus fez tudo isso? Porque ele sabia. Você vê na oração de gratidão, ele já sabia que Deus ressuscitaria Lázaro. Que tal você se agarrar às promessas de Deus? E aí seu coração deixa de estar triste. Seu coração deixa de estar nesse desalento. Começa a estar tranquilo e disponível para ver os milagres de Deus. Uma das formas de nós transformarmos o choro em alegria é estarmos cheios da palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando entra em nosso coração, ela nos transforma. Inclusive, quero fazer um convite. Vá à sua igreja. Procure a palavra de Deus. Receba da palavra, do renovo da palavra. Hoje é domingo, gente. Hoje tem culto. Brasil afora, em todas as igrejas, praticamente. Inclusive aqui em Novo Hamburgo. Se você é de Novo Hamburgo, você é meu convidado. Você é aqui da região. Vem participar hoje às 18h30 aqui na Igreja Encontros de Fé. Eu vou estar ministrando a palavra. Teremos um culto feliz, um culto alegre, um culto de bênção hoje, 18h30. Você é meu convidado. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a transformarmos o choro em alegria. Chega, Senhor, de carregarmos fardos que não são nossos ou de lidarmos da forma errada com as coisas. Chega, Senhor, de caminharmos em sofrimento. Queremos andar, Senhor, de modo digno, como filhos teus. Ajuda-nos, Senhor, a transformar essa dor em força. Ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa tristeza em alegria. Esta pessoa, Senhor, que sofreu lá na sua infância, que ao invés dela ficar lamentando e reclamando e guardando mágoas, que esse homem, esta mulher, possa transformar isso em força para ajudar outras crianças, para ajudar outros jovens, porque não é possível mais mudar o seu passado, mas é possível mudar a vida de pessoas que hoje estão sofrendo. Oh Deus, esta pessoa que já venceu em uma área da vida, oh Senhor, mas que ainda guarda a memória dos dias de sofrimento, ajuda ele, Senhor, a transformar isso em força para ajudar outras pessoas que hoje estão sofrendo. Senhor, uma indignação contra o pecado, uma indignação contra as trevas, uma indignação contra a miséria, uma indignação santa contra a violência, o abuso, uma indignação que move o teu povo a pregar o evangelho, a cuidar do pobre e do necessitado, a proteger as crianças, que move, Senhor, a anunciar o evangelho de poder que cura enfermos. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a determinar, nos ajuda, Senhor, a encorajar, nos ajuda, Senhor, a ter sempre um coração grato e a colocar tudo em ordem pela Tua palavra. Enche-nos de fé e confiança nesses dias, Senhor.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você e que amanhã seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Que hoje seja maravilhoso e amanhã, essa semana toda, que vamos ter pela frente, sejam repletos da presença de Deus. Não fique em casa, participe da sua igreja, vá à igreja, receba do renovo da palavra. Eu abençoo você em nome de Jesus. Em nome de Jesus.